Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 11 em diante. Há uma palavra de Deus aos nossos corações. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para a cidade de Davi com alegria. E sucedeu que quando os que... Perdão, irmãos. Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfodo de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e seus servos. Como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, a mim antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado, e ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos e das servas de quem falasse, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Pai querido, nós te agradecemos porque a tua palavra sempre traz luz e orientação à nossa vida espiritual. E que essa palavra venha trazer edificação e uma reflexão no coração de toda a tua igreja aqui presente e todos os demais que estão acompanhando, e assim nós queremos que a tua bênção possa alcançar a todos, em nome de Jesus. Amém. Queira estar sentado, irmãos. Meus queridos, eu quero falar, baseado nesse texto, sobre Mical, saia da janela. Meus queridos, eu sei que nem todos os crentes conhecem os detalhes da história da Arca do Senhor,
principalmente aqui neste episódio que antecede essa leitura, aconteceu algumas coisas que os irmãos precisam, deixa eu dar uma pincelada rápida. Houve duas batalhas sangrentas contra os filisteus. Os filisteus sempre foram inimigos contumazes de Israel. E os filisteus não suportavam Israel e Israel não suportava os filisteus. E agora foi travada uma batalha. E nessa batalha que Israel travou contra os filisteus, nessas duas batalhas, morre 34 mil soldados de Israel. Eli, que era o juiz da época e ficou 40 anos julgando a Israel, ele era muito corpulento, muito gordo, e ele tinha temor a Deus, embora os seus filhos já não tinham mais esse temor a Deus. E ele tinha uma grande preocupação quando ele soube que eles levaram a arca para a batalha. E quando ele soube da notícia, vieram dar a notícia, Eli, houve uma guerra sangrenta, uma batalha sangrenta, e a arca do Senhor foi tomada, os filisteus tomaram a arca do Senhor. Quando ele ouviu que a arca do Senhor foi levada pelos inimigos, ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço e morreu. E nesse dia morre na batalha seus dois filhos, Ofni e Finéias, e também a esposa de Finéias, que pela notícia entrou em trabalho de parto e teve um filho, que ela colocou ainda em vida, colocou o nome Icabode, que quer dizer, foi-se a glória de Israel, e essa mulher morreu. Meus queridos, a arca do Senhor era símbolo da presença de Deus entre a nação de Israel. Quando Moisés levantou o tabernáculo lá no Velho Testamento, no deserto, a arca do Senhor ficava no lugar santo dos santos, que o sacerdote podia entrar uma vez por ano. Aquele lugar era um lugar santo. Era um lugar onde manifestava-se a presença de Deus para perdoar o pecado da nação de Israel. Mas nessa época que Israel estava vivendo, foi uma época de trevas, foi uma época de declínio espiritual. Israel estava vivendo um caos na sua vida de comunhão com Deus. Estavam muito longe do propósito que Deus tinha para com essa nação. E como Israel estava em guerra com os filisteus, e eles perderam a primeira guerra, a primeira batalha, eles perderam. 4 mil soldados de Israel morrem. E alguém deu a ideia: nós perdemos a guerra, porque a arca do Senhor não estava conosco. E eles marcaram novamente uma outra batalha, uma outra guerra, e falaram: e agora vamos levar conosco a arca do Senhor. Ledo engano, que engano terrível. Deus não compactua com o pecado e a vida terrível que Israel estava vivendo. Eles pensavam que eles perderam a guerra porque a arca não estava com eles. É claro que a arca representava a presença de Deus, mas Deus não compactua com o pecado e não abençoa onde há vida descuidada espiritualmente. Infelizmente, esse povo fez discípulo. Quantas pessoas hoje estão vivendo uma vida arruinada, uma vida desvirtuada da palavra de Deus e pensam que Deus está com eles.
Deus não está aonde não há temor a Deus. Não, Deus não vai atuar, não vai abençoar, não vai ajudar, não vai agir aonde há pecado, aonde há declínio espiritual. Quando a arca do Senhor foi levada pelos filisteus, marcaram a batalha e perderam mais uma vez, porque Deus não compactua. E agora, não foi 4.000 soldados, foi 30.000 soldados de Israel que morreram. A tristeza foi terrível. E nessa batalha, morre os filhos de Eli, Ofni e Finéias. E a arca é pegada, é tirada das mãos dos soldados de Israel. E os filisteus levam a arca para a sua terra. E quando a arca chega na terra dos filisteus, a primeira coisa que eles fizeram foi colocar a arca junto ao templo de Dagom. E quando a arca chega no templo de Dagom, irmãos, Deus começou a agir, porque Deus não divide a sua honra com ninguém. Lá estava Dagom e eles pegam a arca, porque eles sabiam que a arca era o símbolo da presença do Deus de Israel. E eles colocam junto. No outro dia eles foram cedo lá ver o que estava tudo em ordem. Dagom estava caído com o rosto em terra e sem as mãos. Deus estava dizendo que só tem um Deus que pode agir e não tem outro Deus. Eles juntaram o Deus deles, ajeitaram lá, colocaram lá. No outro dia, Dagom estava caído, sem cabeça, sem nada mais, destroçado. E eles, o tempo todo que a arca ficou na terra dos filisteus, foi 7 meses. Foi 7 meses de dor, foi 7 meses de prova, foi 7 meses de doença, foi 7 meses de enfermidade, foi 7 meses de pavor, foi 7 meses aonde enfermidades terríveis começaram a acontecer no meio do povo filisteus. E eles começaram a cair em si. É a arca de Deus, é o Deus de Israel, é um Deus maior do que o nosso. Nós não podemos com esse Deus. E agora, aquilo que eles... Quando a arca chegou, eles festejaram, roubamos a arca, roubamos o Deus de Israel. E fizeram festa. Agora, depois de 7 meses, eles queriam se ver livres. Mandavam de cidade para cidade dos filisteus. E ninguém queria a arca. Até que eles resolveram, vamos mandar essa arca de volta para a nação de Israel. Mandaram a arca de volta. Quando a arca chega em Bet-Semes, também houve irreverência. Alguns de Israel olharam para dentro da arca, morreram porque não podia. Ali era só o sacerdote uma vez por ano que podia entrar no lugar santo dos santos. E assim, quando houve morte, eles colocaram a arca na casa de Abinadab. E a arca ficou lá por muitos e muitos tempos. A arca do Senhor ficou anos e anos. Veio Samuel, um período ali ficou julgando, e agora começou o período de monarquia em Israel. O primeiro rei, Saul, ficou 40 anos no trono, 40 anos sem nenhum interesse de buscar a arca. Um rei que foi até escolhido por Deus, mas já no começo do seu reinado, ele desobedeceu e já foi desaprovado. E 40 anos ele não se interessou em saber nada sobre a arca, em buscar a arca, e a arca ficou na casa de Abinadab. E agora, Davi, depois de 40 anos, Davi se torna o rei de Israel. Depois de 40 anos de reinado de Saul. E um dos primeiros atos do governo de Davi foi providenciar a vinda da arca para Jerusalém,
para Israel, porque Davi era aquele homem segundo o coração de Deus. Ele tinha sede de Deus, ele queria Deus perto, e ele sabia que a arca era símbolo da presença de Deus, e quanto mais perto de Deus, mais abençoado ele sabia que seria o seu reino. E ele vai buscar a arca, só que ele vai buscar de maneira errada. Ele vai na casa de Abinadab e faz carros novos e coloca a arca em carros. E a arca não podia ser conduzida dessa maneira. A arca tinha que ser conduzida desta maneira, nos ombros dos levitas. Tinha um grupo dos levitas que eram determinados a eles levar a arca no ombro. Não podia ser colocado em carros. E quando eles vêm, Davi vem com o povo festejando, se alegrando, porque a arca estava vindo para Israel, e estava em cima de carros. Chega na eira de Nacon, o boi tropeça, a arca vai para cair, Uzá coloca a mão para segurar a arca e morre fulminado. O rei Davi se entristece, o rei Davi se angustia, o rei Davi fica sem compreender. Mas eu estava fazendo uma coisa boa, eu fiz carros novos, eu fiz tudo da maneira melhor para agradar a Deus. Deus não se agrada quando foge da sua palavra. A palavra diz que tinha que ser a arca trazida no ombro. E Davi fica angustiado. E agora, o problema todo é que eles tinham quebrado regras. E as regras da palavra de Deus não se podem quebrar. Deus é muito claro. O rei Davi se entristece e como ele se entristeceu e viu que estava tudo errado, eles pegam a arca e deixam na casa de Obed-edom. Daí veio os versículos que nós lemos. Deus abençoou a casa de Obed-edom. 3 meses de prosperidade, 3 meses de alegria, 3 meses onde houve reverência, 3 meses onde aquela arca prosperou a casa de Obed-edom. E a notícia chegou lá em Jerusalém: Davi, Deus tem prosperado e abençoado Obed-edom. Em todo o tempo todo, a casa de Obed-edom foi abençoada, porque a arca representava a presença do Senhor, e a presença do Senhor na nossa casa, na nossa vida, nos nossos negócios, vai ser bênção. A presença de Deus sacia nossa alma e traz experiência extraordinária para o nosso coração. Por isso, você não pode abrir mão da presença de Deus na tua casa. Davi tinha sede de Deus, e quando ele soube que Deus estava abençoando a casa de Obed-edom, ele disse: agora eu sei que se fazermos da maneira correta, Deus vai aprovar, e Deus vai abençoar o meu reino, e Deus vai abençoar essa cidade. E depois de verificar todos os detalhes, como a arca deveria ser transportada, o rei convoca toda a nação, o rei convoca todo o povo, e vão até a casa de Obed-edom. E agora vêm eles de maneira correta, coloca a arca no ombro dos sacerdotes, e vem trazendo, e cada 6 passos, cada passo que o pessoal dava, eles sacrificavam bois, sacrificavam carneiros, e saltavam, e saltitavam, e louvavam, e celebravam ao Senhor, e a alegria era algo contagiante. E quando a arca chega em Jerusalém, houve uma explosão de alegria, houve danças, louvores, lágrimas de alegrias retumbante, uma celebração que ficou na história. Todos saíam, quem não estava acompanhando o cortejo da arca, que tinha ficado em Jerusalém, saíram das suas casas e foram para as ruas, e ali eles louvavam, celebravam, dançavam, cantavam, jubilavam, porque aquela arca representava Deus em Jerusalém, Deus naquela cidade. E assim eles fizeram
uma celebração de adoração que ficou registrado na palavra do Senhor. Mas nessa celebração, faltou uma pessoa, a esposa do rei. Eles estavam celebrando e a esposa do rei estava na janela, olhando. Lá estava Mical apenas observando, o povo adorando, o povo celebrando. Davi era um homem temente a Deus, e todo o povo com ele. Eles vinham louvando, estavam glorificando. E ali, quando chegam em Jerusalém, a festa aumenta, a celebração é contagiante. Todos saem para comemorar. Mas a esposa do rei fica olhando pela janela. Mical, na janela, ela ficou reprovando tudo aquilo que estava vendo. E principalmente a maneira que o rei, o seu esposo, estava celebrando ao Senhor. Tudo para ela era incompreensível, porque a sua alma estava amargurada. Ela passou por momentos complicados na vida, onde ela foi muito machucada. Só que as amarguras da vida tomaram conta da sua adoração, se tornaram obstáculo para ela adorar ao Senhor. E a janela não era lugar para a esposa do rei ter ficado, e sim, ela precisava estar junto com o esposo, louvando, celebrando, adorando ao Senhor. Todo o povo estava em festa, mas Mical se sentia bloqueada pelos seus traumas, e isso trouxe uma cegueira espiritual, e ela não compreendia a maneira de adoração que estava acontecendo. Ela não compreendia a maneira que o seu esposo, que era rei, tirou as vestes reais, estava agora sem a veste real entre o povo. Ela achou que aquilo era se humilhar demais, mas Davi estava se humilhando não para o povo, ele estava se humilhando para o Deus de Israel. E quando nós nos humilhamos perante o Deus de Israel, a graça é derramada, o poder é derramado, a unção é derramada e a presença do Senhor é sentida. Mical deixou os traumas, as frustrações, as decepções, as angústias do seu coração interferirem na sua comunhão com Deus, e ela não conseguia ver algo que o levasse a adorar ao Senhor. As agruras da vida deixaram marcas profundas na vida dessa mulher, a ponto dela não compreender o que é adorar ao Senhor. Mical não conseguia desvencilhar-se de todos os sofrimentos, das desilusões, das frustrações que ela passou em muitas etapas da vida. Por exemplo, as feridas estavam abertas na alma dessa mulher, que a tal ponto que ela não compreendia o que o seu esposo estava fazendo e todo o povo. Mical, ela viveu um período de grande transição. Foi quando Israel está deixando o período caótico dos juízes e entrando para o período da monarquia. Mical, ela vê com alegria o seu pai sendo escolhido rei de Israel, o primeiro rei. Mas, ao mesmo tempo, poucos dias ou meses que ele foi escolhido rei de Israel, ele já desobedece a Deus e já é reprovado. E já vem Samuel dizendo: Deus te reprova. E agora Mical começou a passar todos aqueles traumas. Ela estava vivenciando essa transição e ela viveu toda essa situação de ver o seu pai sendo escolhido e ao mesmo tempo o seu pai sendo reprovado. A dor e a brecha vai aumentando no coração dessa mulher, porque ela viveu todos os traumas de um governo de altos e baixos. Ela pôde perceber a desobediência do seu pai. E agora essa mulher, ela começou a ver que o seu pai era perturbado por um espírito, por uma possessão demoníaca que se apossava de seu pai. E seu pai ficava louco, ficava endemoniado e era possesso. E quando ele era possesso, tinha que chamar um garoto, o garoto chamado Davi, para tocar a harpa. E quando ele tocava, então o espírito
espírito que perturbava esse rei, que estava fora da presença de Deus, e jamais ele teve desejo também de buscar a arca, de ter Deus por perto. Deus tinha reprovado ele, e agora ela começa a olhar aquele moço, e ela começa a se apaixonar por aquele moço, e ela se apaixona por Davi. Mas só que o espírito demoníaco era tão forte na vida de Saul, que Saul, por mais que era ajudado, abençoado por Davi, ao tocar, ao delirar sua harpa, o espírito afugentava, mas um espírito de inveja, um espírito de ciúme, tomou conta do coração de Saul, a tal ponto que ele disse: eu preciso matar esse moço. Eu preciso matar esse moço. E como ele sabia que algo estava corroendo a sua vida por dentro, que era o ciúme, a inveja, e como ele percebeu e soube que sua filha Mical estava gostando, estava apaixonada por Davi, ele disse: eu vou fazer esse casamento. Ele usou Mical como uma moeda de troca, como uma isca para matar Davi, porque o ciúme e a inveja estavam corroendo a alma e o coração desse homem. Com toda a estrutura do reino familiar abalada, Saul vai às últimas consequências, e agora passou a perseguir o seu genro, começou a perseguir Davi, a ponto de dizer para os soldados: precisamos matar esse moço, preciso matar o meu genro. Aquilo machucou o coração de Mical. Teve momentos complicados, que Mical até arriscou a sua vida para salvar Davi, para fazer com que, porque os soldados vieram com tudo para matar Davi, e ela teve que esconder Davi, fazer Davi sair, e colocou lá um boneco na cama. Os soldados pensavam que era Davi, vieram para matar e descobriram que não. Descobriram que a própria filha do rei havia dado caminho para o Davi fugir. E essa mulher, ela passa por todos esses tramas, ela passa por todos esses desencanto, e ela passa por todas essas angústias, e a dor começou a aumentar no seu coração. E agora, para ferir mais o coração dessa mulher, o pai pega e diz: você não vai ser mais esposa de Davi, Davi vai ser morto. Pega, tira Mical de Davi e dá Mical para um outro homem, faz ela casar-se com Patiel. Isso para provocar a ira de Davi, com a intenção de dizer: Davi vai vir querer me questionar, e é hora de eu matar esse homem. Mas Davi se vai e não volta mais. Depois de anos e anos, casada com Patiel, ela passa por mais traumas, numa sangrenta guerra contra os filisteus. Sempre os filisteus no caminho de Israel. Agora, nessa sangrenta guerra, ela vê o seu pai morrer, e ela vê o seu irmão, amigo íntimo de Davi, Jonatas, também ser morto. Quando ela estava refazendo do luto, vem a notícia que Bozete, um dos seus irmãos, que estava reinando sobre parte de Israel, enquanto Davi estava com uma tribo, agora 2 soldados de Bozete matam o rei, e que é irmão de Mical, e o coração vai sangrando, o coração dessa mulher. E para abrir mais ainda as feridas da alma dessa mulher, agora, com Bozete morto, vem todas as tribos e falaram: Davi, você tem que reinar sobre todo Israel. E Davi coloca uma situação: eu até posso governar sobre todo Israel,
desde que vocês tragam a minha mulher, que foi dado para outro homem, mas eu quero ela de volta. E agora lá vão e arrancam Mical de Patiel, que já havia um relacionamento de amor, já havia anos que estavam vivendo casados, porque o pai fez ela casar com Patiel. E agora, quando Mical é arrancada, ela olha para trás e vem o seu marido chorando e clamando pelo caminho: Mical, minha esposa, Mical, minha esposa. Aquilo vai arrebentando o coração dessa mulher. E agora ela chega em Jerusalém e vai novamente, se torna então novamente a esposa de Davi. Todos esses traumas, todas essas dores, essas feridas estavam endurecendo o coração de Mical e bloqueando o seu espírito para adorar a Deus. Todos os problemas vividos por essa mulher endureceram o seu coração, petrificaram a sua alma e tiraram a sensibilidade do seu espírito de adorar, de louvar, de magnificar a Deus, de sentir o motivo para festejar. Ela não via motivo para festejar. Enquanto o povo estava festejando, ela estava na janela e o coração petrificado. Eu não tenho motivo para adorar ao Senhor. Infelizmente, Mical tem feito discípulos. Quantas pessoas que pelas agruras da vida, pelas situações desfavoráveis, por situações complexas que viveram ou estão vivendo, isso está bloqueando a tua adoração, o teu louvor, a tua celebração ao Senhor. Em nome de Jesus, não permita que os problemas da vida, que as situações de calamidade, que as situações difíceis que você está passando ou passou, venham trazer traumas, que venham bloquear a tua adoração, que venha bloquear o teu louvor, que você não possa se alegrar na presença do Senhor. Os traumas emocionais não tratados ou mal resolvidos fazem sequelas e trazem consequência ao corpo físico, mas também para a alma. O triste dessa história é que a atitude amarga da vida de Mical tem influenciado muita gente em nossos dias hoje. E quantas pessoas não conseguem adorar ao Senhor, não conseguem sentir a presença de Deus, não conseguem se relacionar com o querido Espírito Santo, porque estão machucados, estão com o coração doído, estão deixando os traumas que passaram tirar a tua intimidade com Deus. Em nome de Jesus, não faça como Mical, mas adore ao Senhor, sinta a presença do Senhor. Eu quero dizer nessa noite que jamais haverá um avivamento na vida daqueles que permanecem na janela. Mical não sentia nada, porque ficou longe, lá da janela, apenas olhando as pessoas celebrarem. Ela deveria, quando viu o povo celebrando, ela deveria ir correndo junto ao seu esposo para celebrar ao Senhor, mas lá na janela ela só via, mas não podia sentir nada. Quantas pessoas estão apenas vendo o que Deus está fazendo no meio do povo, estão vendo Deus agir, estão vendo pessoas ser salvas, estão vendo pessoas ser batizadas com o Espírito Santo, estão vendo pessoas se alegrarem, mas estão vazias, estão sem sentir nada, não percebem nada, não conseguem celebrar ao Senhor, porque estão com as feridas expostas, e isso está trazendo problema, obstáculo para você adorar ao Senhor. Muitos infelizmente estão assim, na janela da vida, reprovando quem tem vida de adoração, reprovando quem tem vida de louvor, reprovando quem tem vida de gratidão, reprovando quem tem vida de quebrantamento. Lá da janela, ela ficou reprovando tudo que estava vendo. Para ela não tinha sentido, porque ela apenas pensava nas agruras da vida, nos obstáculos que tinha passado. Mas em nome de Jesus, não permita que as agruras, os obstáculos, as situações difíceis que você passou ou tem passado, venham tirar você de celebrar a presença
de Deus no nosso meio. Não fique na janela, saia da janela. Meus queridos, Mical assumiu a posição de espectadora. Observava o povo se alegrando, adorando. Essa postura de espectadora abre brecha no coração para um espírito de crítica. Quantas pessoas não vêm para o meio para adorar, não vêm para o meio para louvar, mas tem uma facilidade em abrir a boca para criticar, para murmurar daqueles que estão fazendo, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que está acontecendo. Em nome de Jesus, não seja discípula de Mical, mas deixa Deus agir na tua vida. Muitos hoje não conseguem sentir nada, exatamente porque estão assumindo essa postura de ficar na janela. Em nome de Jesus, saia da janela. Vem para o meio. Vem para adorar ao Senhor. Venha para celebrar ao Senhor. Venha para cultuar ao Senhor. Davi e todo o povo saiu das casas e vieram adorar ao Senhor. Mas alguém ficou na janela olhando. Meu irmão, no meio do povo havia celebração, havia júbilo, havia lágrimas, havia festa. A presença de Deus era forte. É esse avivamento. Houve uma erupção da presença de Deus na história daquele povo. Deus derramou da sua graça e todos sentiram a presença de Deus. E Davi saiu dali alegre e disse: eu vou abençoar a minha casa. Não sei porque minha esposa não está aqui, mas eu vou abençoar a minha casa. Mas quando ele foi para abençoar a casa, a esposa deu de dedo e disse: que vergonha. O rei tirou suas vestes reais, como um vadio. Não teve vergonha na cara. Se tirou as roupas reais e ficou parecido com as servas. Ele teve que falar duro com aquela mulher. Ele disse: eu estava fazendo isso perante o meu Deus. Eu vou envelhecer e não vou parar de adorar ao Senhor. Não tem nada que vai ser obstáculo para mim adorar ao Senhor. Eu vou continuar me humilhando perante Deus. E por isso Deus abençoa aquele rei, aquele homem. Não foi as setas venenosas da esposa machucada que fizeram ele parar de adorar. Ele não entrou na mesma história. Se ele entrasse na mesma história, ele estaria também fazendo com que setas venenosas viessem ser obstáculo para ele adorar ao Senhor. Mas isso não tem você, não tem tuas palavras, não tem ninguém que vai impedir de eu me humilhar perante Deus. Meus queridos, lá na rua estava acontecendo um grande avivamento. Lá na rua estava acontecendo um grande fervor. Mas lá na janela, alguém estava indiferente. O espírito de contrariedade, de reprovação, estava na alma e do coração dessa mulher. Eu quero encerrar dizendo: chegou o momento de você sair da janela e se juntar conosco para celebrar ao Senhor profundamente. Deus tem falado na sua igreja. Deus tem agido no nosso meio. Não é hora de você ficar apenas observando. Não é hora de você ficar na janela olhando o que está acontecendo no meio do povo. Vem se juntar para adorar, para celebrar, para sentir a presença de Deus. O resultado da celebração é um grande avivamento. Esse avivamento é essa busca, e tem que ser agora, antes que seja tarde. Saia da janela da crítica, irmão.
Saia da janela do indiferentismo. Saia da janela da discórdia, do comodismo, do conformismo, da murmuração. Saia da janela do disque-disque. Saia da janela do WhatsApp da vida, da frieza espiritual. E vem para o meio. Vem para o meio, irmãos. Deus procura crentes que anseiam por uma vida avivada. Deus procura crentes que saiam da observação e vem para a celebração, vem para a adoração, porque o verdadeiro avivamento traz purificação, traz mudança de vida, traz arrependimento genuíno, traz lágrima, traz quebrantamento, e aquele povo estava celebrando com quebrantamento. Sai da janela, porque desse lugar você só vai ver, mas não vai sentir nada. Ela só estava vendo, mas não sentia nada. Você vai querer apenas ficar vendo. Eu te convido para você sentir o que Deus quer realizar na tua casa, na tua vida, nos teus negócios. Deixa Deus agir na tua vida, mas Ele só vai agir se você sair desse lugar e vir para o meio. Vir aonde há celebração, aonde há verdadeira adoração, aonde há o verdadeiro louvor, aonde há a verdadeira vida de gratidão. Coloque-se em pé nesse momento. Permanecendo na janela, a sua vida vai continuar apagada, fria e sem nenhuma profundidade de relacionamento com Deus. Jamais haverá uma vida avivada para quem fica apenas olhando. Sai da janela e deixa o extraordinário de Deus acontecer na tua vida. O que Deus quer fazer na tua vida é agora, é já. Depende da tua posição. Não permita que os traumas da vida, que as decepções que você já passou na vida, decepções, quem sabe, na tua casa, decepções com o marido, decepções com o filho, decepções com a esposa, decepções com colegas de trabalho, decepções com parentes, decepções e frustrações de pessoas que te machucaram. E você teve razão, você foi machucado. Quem sabe até decepção dentro da igreja. Porque a igreja não é perfeita. Por que a igreja não é perfeita? Porque nós não somos perfeitos. E a igreja é feita com quem? Com pessoas imperfeitas. Quem sabe você foi machucado aqui, alguém te machucou, feriu. Isso está trazendo obstáculo, barreira, para você se relacionar com Deus, para você celebrar, para você ter uma adoração sincera. E você fica a quem? Apenas observando. Em nome de Jesus, pare de ficar observando, saia da janela e venha adorar ao Senhor, venha cultuar ao Senhor. Preste teu culto com gratidão, com voluntariedade, com disposição, e você vai ver o que vai acontecer de Deus na tua vida. A tua vida jamais será a mesma. A vida daquele povo foi alterada, foi transformada. Aquele povo foi abençoado e foram para a sua casa abençoado, porque eles celebraram o Senhor. Não permita que os traumas deixem você na janela. Eu sei que aquela mulher foi machucada. Eu sei que aquela mulher passou por diversos traumas. Mas isso não podia interferir na sua adoração. E ela deixou todo o mal que fizeram, toda a dor que ela sofreu, ela deixou, ela permitiu isso trazer sequelas
na sua adoração. E você vai permitir que as agruras da vida venham impedir você de adorar ao Senhor? Não, não, não. Saia da janela. Vem celebrar ao Senhor. E você vai adorar o Rei dos Reis. A presença dele vai ser real na tua vida. E você jamais será o mesmo. Queremos orar por você. Quem sabe você está dizendo: pastor, infelizmente eu me identifico com a dor dessa mulher. São tantos mal, tantas coisas ruins que aconteceram na minha vida. Mas não permita que as coisas ruins venham impedir você de adorar ao Senhor e celebrar a presença do Senhor. Não era na janela, lá embaixo, lá na rua, a presença do Senhor estava lá, a arca estava lá. Era lá que ela devia estar, junto com o seu esposo, adorando ao Senhor. Mas os traumas falaram mais alto. Não permita que os traumas falem mais alto, não permita. Eu quero orar por você. Mas deixa eu ir um pouco mais além. Eu tive um sentimento que pessoas aqui foram machucadas. A vida foi dura para você. Machucaram você, feriram o seu coração. Isso traz confusão, traz tristeza. E até mesmo quando você está na igreja, quando você quer orar, quando você quer relacionar-se com Deus, vem os problemas que você enfrentou, e isso parece que impede a tua adoração. Mas eu te convido para vir aqui para o meio. Deus quer abençoar a tua vida. Sai da janela. Você pode vir aqui à frente, eu quero orar por você. Mesmo que você está na galeria, você pode descer. Se você quer uma oração profunda de Deus na tua vida, venha com a tua dor e Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar você. Venha aqui à frente. Dê um passo aqui à frente. Você pode descer da galeria, desça. Eu quero orar por você. Eu sei que te machucaram, eu sei que isso está impedindo a tua adoração. Você não consegue ter vitória espiritual, você não consegue ter intimidade com Deus. Você muitas vezes parece que está indo tudo bem, daqui a pouco vem à tua mente, à tua lembrança, pessoas que fizeram mal, pessoas que te machucaram, pessoas que te ofenderam, e isso se torna como que algo que bloqueia a tua fé, bloqueia a tua comunhão com Deus. Mas Deus te convida, vem para o meio. Desça da janela, sai da janela, sai da janela. Sai da observação e venha para a celebração. Venha para a celebração, venha para a celebração. Venha para a celebração. Estou esperando as pessoas que desceram da galeria. Pode vir, pode chegar aqui, aleluia. Churika maralachanderika mai, churika mai. Churika maralachanderika mai. É o teu tempo, é o teu momento. É o teu momento de ser renovado. É o teu momento de um avivamento chegar na tua casa, de um avivamento chegar na tua vida, de um avivamento chegar aonde você está. Aleluia. Pastor Cleito, ora, Pastor Cleito. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso. Igreja, estenda a mão para cá. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, aqui estão as tuas filhas.
que vieram até o altar. Depois desta palavra, Senhor, que veio do teu coração para o nosso coração, Deus, existem vidas que estão em lágrimas aqui no altar. Deus, pessoas que estão chegando ainda pelos corredores, porque a tua palavra falou esta noite. Pai, em nome de Jesus, que todas essas pessoas possam sentir o toque da tua mão agora, em nome de Jesus. Que os traumas do passado não limitem, ó Deus, o avanço, a progressão, a frutificação desse homem, desse casal, dessas mulheres que aqui estão, ó Deus, em nome de Jesus. Que essas pessoas saiam da posição de espectadores e possam se envolver e possam se incluir, Deus, no mover, no movimento que o Senhor está operando nesta igreja e nesta cidade. Deus, que tudo aquilo que limita o avanço desse homem caia por terra agora. Que tudo aquilo que limita a frutificação desse casal seja neutralizado agora. E que 2021 a posição dessa pessoa não seja mais a janela, mas que a posição desse homem, dessa mulher, seja o meio, aonde está a tua presença, aonde está a tua glória, aonde está a tua unção, aonde está a tua graça. Que a partir desta noite, ó Deus, essas pessoas vejam algo novo. Que a partir desta noite esse casal desfrute de algo sobrenatural. Assim oramos para a glória do teu nome, assim oramos para a glória do teu nome. Receba algo de Deus aonde você está, receba algo de Deus em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Celebre ao Senhor, celebre ao Senhor, celebre ao Senhor, celebre ao Senhor, adore ao Senhor, celebre ao Senhor.